Então, pessoal, como o José já bem apresentou, né, estou atuando lá na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, aqui em Minas Gerais, faço parte do CISEMA, e nós vamos aqui, hoje, a ideia aqui, a gente mais bater um papo, eu vou contar para vocês um pouco de como a gente fez a nossa implementação, ou como a gente vem fazendo a implementação da nossa infraestrutura de dados espaciais aqui no CISEMA, né? Quais são as dificuldades, por onde a gente passou, as decisões que nós tomamos, o status que nós estamos hoje, né? E espero poder contribuir aqui à altura com o evento e espero que seja proveitoso para vocês, tá? Vamos lá, pessoal. Bom, não diferente de outros órgãos, outras instituições que lidam com uma variável grande de dados espaciais, com uma grande gama de dados, nós também, antes da IDS-EMA, tínhamos um problema muito parecido, né? Os problemas, dados desorganizados, a dificuldade de acesso nesses dados geográficos, a produção dos dados sem uma padronização mínima, porque, claro, se não tem um padrão estabelecido, né, como se produzir dentro de um padrão, né? Então, era dado produzido em dados diferente, dados produzidos, enfim, para atender a especificidades muito particulares, né? De um setor, de um órgão ou de um técnico ali. Multiplicação de bases, isso a gente aconteceu muito também, já tem até uma situação interessante que aconteceu, isso lá em 2016, 17 talvez, quando a gente ainda estava pensando as melhores formas de fazer, né, como que a gente ia lidar com esses problemas que a gente identificou no órgão e tal. Então, a gente aqui em Minas trabalha com a base autocodificada, né, a base hidrográfica, e ela pesa aí 1,5 GB, mais ou menos. E aí, em parceria com os colegas da TI, aqui nós fizemos uma experiência, né? A gente verificou nos diretórios públicos aqui do CISEMA quantas vezes essa base se replicava. Então, a gente encontrou mais de 35, 35, 36 vezes essa base replicada só nos diretórios públicos. Então, bom, 1,5 GB talvez não é muita coisa, mas isso vezes 35, né? Aí a gente já começa a ter os primeiros problemas de infra, né? Que acaba a necessidade de ter que despreender ali um pouco mais de recurso e, enfim, sem falar das bases que estavam replicadas não só nos diretórios públicos, mas nos desktops, nos HDs externos e por aí vai, né? A dúvida, esse era um dos principais problemas, a dúvida quanto à validade, atualização. Não raramente, assim, né? É muito comum, às vezes eu tinha uma base, um arquivo ali, um shapefile, de, sei lá, unidade de conservação, que tem uma certa dinâmica ali na sua atualização, né? Mas muito provavelmente essa base minha não era igual a do colega do lado, que por sua vez não era igual a do que estava no pendrive do estagiário, e que nenhuma das três eram as que deveriam ser, né? Então a gente esbarrava muito com esse tipo de problema. E, puxa, a administração pública ela tem que dar uma resposta ali, né, com assertividade, em tempo. Então, era muito difícil até se chegar no dado, qual que está valendo, é esse dado que está valendo, é esse que é o oficial, tal. Então, tudo isso ia compondo essa seara de problemas, sabe? Sistemas, a gente tinha algumas iniciativas de visualizadores de dados geográficos já fragmentados no CISEMA também, mas sempre para atender algo muito específico, sem pensar na gestão daquela plataforma propriamente dito pelos técnicos, enfim. Bom, problema posto, a gente então criou um grupo de trabalho, né? Bom, a princípio com alguns entusiastas ali do GEL e, bom, né, com o pessoal que já vinha conversando pontualmente também sobre essas possíveis soluções, o que a gente podia fazer para minimizar esse tipo de problema, né? Então, nós criamos, de fato, um grupo de trabalho. E a ideia era isso, buscar a solução viável para os problemas GEL, né? Então, assim, a gente tinha um problema, não sabia exatamente o que precisava ser feito, onde exatamente a gente devia chegar, mas sabíamos que a gente precisava arrumar uma forma de organizar tudo aquilo. Então, começamos a fazer reuniões sistemáticas, tal, e aí começamos a conversar com as pessoas, né? Pessoas de diversos segmentos, sobre infraestrutura, sobre organização e tal.
E aí, à época, parte dos colegas do grupo foram conhecer uma iniciativa muito interessante que estava surgindo em São Paulo, que era o Datagel, à época, né, que nos inspirou bastante também. Recebemos academia através do professor Clodovil Davis, aqui da UFMG, recebemos o pessoal do Exército, a Prodenge, né, que é a nossa empresa de desenvolvimento aqui, a própria Fundação João Pinheiro, que está à frente da IED aqui hoje, conversando com algumas empresas, enfim, colhemos bastante informação, bastante experiência, né? E aí, bom, chegamos na conclusão que, tudo bem, precisamos, então, de uma infraestrutura de dados espaciais temáticas, né, para atender aqui o nosso sistema ambiental. Vamos partir para o software livre e vamos fazer uma implementação cíclica, né? Então, a gente vai implementar algo que seja factível para resolver esses primeiros problemas que a gente tem, e à medida em que o tempo vai passando, a gente vai fazendo, dando uma robustez maior para essa infraestrutura, né? Agregando mais tecnologia, enfim. E nesse meio tempo aqui a gente passou por várias idas e vindas, tá? Isso aqui foram muito, a gente ficou bastante tempo aqui nessa etapa. A gente chegou a redigir um termo de referência para poder contratar uma ideia. Por uma série de motivos a gente voltou e chegamos nesse formato. Vamos fazer então baseado em software livre e vamos fazer o mínimo e vamos crescendo isso, né? Só para abrir um parênteses aqui, quando eu falo CISEMA, pessoal, hoje eu estou na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que é o SEMAD, e nós temos os seus órgãos vinculados, né? Cada um com a sua agenda ali, que é a Fundação Estadual do Meio Ambiente, Instituto Estadual de Florestas e o Instituto Mineiro de Gestão das Águas, IGAM. Cada um com a sua agenda, né? SEMAD ali, mais voltada para questão de fiscalização, regularização, para gestão, né? A Fundação Estadual com suas gestões de barragens, áreas contaminadas, degradadas, enfim. Agenda Verde aqui, né, com o IEF, bem como a temática de recursos hídricos lá no Instituto Mineiro de Gestão das Águas. E aqui já é bem interessante isso. Então, quando eu falo CISEMA, né, que de uma forma bem simplificada, mas esse grupo de trabalho sempre contou com técnicos de todas essas casas. Então, a coisa já nasce coletiva, né? É muito importante. Eu vou falar bastante de coletividade aqui, enfim, é muito importante que a gente tenha essa união. Então, esse grupo ele era composto e sempre foi composto sempre por membros dessas casas, né? Compõe o CISEMA. Então, quando eu falo CISEMA, é esse aqui. Beleza, vamos fazer uma ideia. Mas como? A gente não podia reinventar aquilo que já estava, né, posto, né? Não faz sentido, até porque pensando nas premissas de integração, interoperabilidade, né? Enfim. Então, a gente se ancorou bastante nesse decreto, né, o 6666, que é que traz a infraestrutura de dados nacional, né, a INDE, e aí com o seu plano de implementação aqui, que foi o que deu esse norte para a gente, sabe? E esse plano é muito interessante, porque ele traz uma série de conceitos, ele traz, né, as premissas de uma infraestrutura, como deve ser, padrão, e a gente abraçou bem esse plano para a gente ancorar a nossa. Em 2010, bom, isso lá em 8, né? Em 2010, aqui em Minas também, houve essa iniciativa, né, da implementação da infraestrutura, então, estadual, a IED-MG, né, hoje gerida pela Fundação João Pinheiro, e dentre as motivações lá, uma que eu pincelei muito interessante, né, que bem com a temática que nós estamos conversando aqui hoje, que é evitar duplicidade, né, em ação, desperdício de recurso, né, para obtenção dos dados pela administração pública, que é uma premissa da IDE, né, essa integração, evitar duplicidades, evitar o desperdício propriamente dito. Então, tá, nós, então, criamos uma ideia temática, né? Não concorrente, naturalmente, com o IEB, então, uma ideia que atendesse aqui as questões ambientais nossas. Tá, mas aí é o seguinte, a IED, ela traz, o plano de implementação, ela traz um negócio muito interessante, que é o marco desses 5 pilares, nos quais uma ideia deve se ancorar, né? E aqui eu já chamo a atenção também, porque é o seguinte, nós temos aqui, né, o pilar institucional, pessoas, normas, padrões, dados e tecnologia. É comum, às vezes, você identifica na organização algum problema né,
como o que a gente teve, desorganização dos dados, toda aquela problemática que eu disse lá, e pensa-se muito em comprar tecnologia, né? Pô, então vamos colocar tecnologia. Só que tecnologia no âmbito de uma ideia, ela é só um dos fatores, né? Um dos pilares. Porque se você compra só tecnologia sem ter os acordos institucionais, aquelas pessoas que de fato vão ser os atores para fazer, uma clareza muito grande sobre os dados, as normas, os padrões, tudo se resume em normas e padrões, tudo é padrão. Corre o risco de você comprar uma tecnologia morta, assim, você, né, vai funcionar ali, mas e aí, você não combinou isso com as pessoas, né? Então, o custo tecnologia aqui, ele é menor do que o custo institucional, o custo padrão, normas. Então, todos esses pilares eles devem ser atacados por igual, pensando que uma infraestrutura de dados espaciais ele é um projeto de longo prazo, né? Então, é uma coisa que, enfim, precisa perpassar pelo tempo. E aí, pensando nisso, né, e pensando que a gente, então, ia fazer uma implementação cíclica da IDE, né, cíclica por quê, né, gente? Vou citar aqui o colega Fabrício, que esteve à frente aqui do projeto há muito tempo, né, nós vamos entregar uma ideia honesta, né? E, à medida do tempo, a gente vai criando meios para que essa infraestrutura ganhe cada vez mais vida e mais robustez. Então, aqui eu quero mostrar essa simplicidade. Não dá para ver aqui muito bem o que está escrito aqui, a ideia não é essa, mas, assim, nós criamos uma tabela de Excel, aquele grupo, né? Criamos microtópicos ali que a gente, né, devia atender, tipo, em forma de plano de ação mesmo, para que o macroproduto de cada etapa dessa fosse alusivo a um desses pilares, para que a gente conseguisse, então, atacar todos os 5 pilares, né? Então, cíclica com gestão permanente. No quesito institucional, e aqui é muito, muito, muito importante trabalhar esse ponto, é o seguinte, né? Bom, nos propomos a fazer um modelo de gestão corporativa, compartilhada, do conjunto de dados, tecnologias geoespaciais do sistema, de maneira aderente à Índia e EDIC, sempre, sempre, né? Isso é muito importante, pensando em padrão, interoperabilidade. Nós criamos, então, uma resolução conjunta, feita pelas 4 casas, né? As casas que compõem o sistema, né? Como eu mostrei, SEMAD, FIGAM, então, instituindo a IDE e trazendo a figura do comitê gestor. Então, aquele grupo lá atrás, né, que passou muita gente boa ao longo desse tempo, alguns colegas não estão mais no sistema, outros estão, mas aquele grupo ele foi se formatando para virar, então, um comitê gestor legalmente instituído. O que é importante, pessoal, a gente ter, principalmente no serviço público, né, a gente ter um conjunto mínimo de normas que vão garantir. A gente sabe que no serviço público é natural que a gente tenha, né, várias alternâncias de gestão, e uma ideia como ele é uma coisa do órgão e para a sociedade, para todos, é importante você ter um conjunto mínimo que garanta ou que ajude a garantir que essa infraestrutura se permaneça funcionando, né? Permaneça com uma gestão ativa, independente de eventuais mudanças que a gente possa ter no âmbito da administração pública. E aí é legal, foi assinado, né, naturalmente, a resolução conjunta, à época pelo então secretário de Estado de Meio Ambiente, o presidente da FEAM, o diretor-geral do Instituto Florestas, bem como o diretor-geral do IGAM. Então, a gente costurou isso por cima institucionalmente. E aí cria o comitê gestor. Esse comitê gestor, então, passa a ter 2 membros de cada uma das casas, FEAM, IGAM, um titular e um suplente, e mais 2 membros da nossa TI, né? A tecnologia de informação aqui, que tem que caminhar lado a lado com a gente. E em 18, a gente fez uma alteração, né, na resolução, fazer alguns ajustes, enfim, para atender o quesito institucional. Normas e padrões. Então, bom, a gente começou a partir, então, para a criação das nossas categorias de informação. Nós criamos um manual 01, vou mostrar os prints aqui, e esse manual 01, ele foi bem inspirado mesmo ali no plano de implementação da INDE também, né? Então, é onde a gente traz ali quais que são as nossas normas, os nossos padrões, as nossas diretrizes, a razão de ser e tal. Já o manual 02, aí já foi um manual completamente voltado para o usuário, né, em que o usuário, né, no WebGIS ali, onde ele clica, onde ele vai,
como que ele faz, né? Bem do dia a dia do usuário externo ali com a plataforma, né? Com o visualizador WebGIS. Bom, aqui são alguns prints lá de dentro do manual 01. Esses dois manuais, eles podem ser acessados lá direto pelo visualizador, tá? Depois eu vou deixar o link aqui para a turma. Mas é isso, olha, é importante, pessoal, que tenham regras claras. Os padrões têm que ser claros, têm que estar muito bem documentados, tá? Para não ter dúvida. Então, aqui, só alguns trechos lá, né? A gente criou, então, sempre a várias mãos, né? Todas as decisões sempre tomadas pelo comitê gestor. A gente preza muito pela essa coletividade da gestão, coletividade de centralização da gestão. O órgão é muito grande, né? Então, a gente traçou ali padrões para nomenclaturar categorias de informação, as próprias classes de objeto, um contexto, né, ou um conceito mínimo ali de cada categoria de informação, para que no momento de se dar input ali no novo dado, a gente conseguir categorizá-lo de acordo com essas categorias já pré-estabelecidas, né? Até a categoria 6, aqui a gente fez bem na linha também do que é IED, para a gente não ter essa disparidade, tanto é que o 6 pula aqui, né, para o 9, se não me engano, eu acho que 7 é relacionado à educação, algo que vale, enfim, a gente teve esse cuidado também, sabe? E, bom, daqui para frente são bem coisas nossas, no meio ambiente mesmo, né? Restrição ambiental, regularização, monitoramento, gestão, biodiversidade, fiscalização, e assim vai. No quesito dados, então aqui uma representação, né? Nós criamos as categorias e definimos os pontos focais. Então, assim, dentro do comitê gestor, como nós temos integrantes das casas com a sistemática diferente, naturalmente, aqueles dados que são relativos à gestão de recursos hídricos, né, fica de gestão ali para fins de carga, tal, o pessoal do Instituto Mineiro de Gestão das Águas, comitê gestor. E o mesmo ocorre para a temática floresta, né, para a temática barragem, temática fiscalização e assim vai. E aí a gente trouxe, isso aqui é uma representação já de uma criação meio em file system aqui, né? Então, nós temos a IDE, criamos que 01 hidrografia, logo 0101 integrado, 0102, alta-bacias, massas d'água e assim por diante. E aqui é uma representação dos próprios dados aqui, né? Shapefile, com a premissa geométrica aqui, né? Ponto, linha e polígono. Então, a gente adotou o LN, né? O PTO, enfim, para trazer aqui esse padrão também para a construção do dado, tá? E aqui, pessoal, aqui é interessante que eu vejo que aqui foi a grande virada de chave. Aqui que está o pulo do gato. E, bom, se a gente já tinha, então, um comitê, já tinha um conjunto de normas, né? Tínhamos o padrão com que a coisa deveria ser construída e sistematizada. Nós, então, começamos a fazer um inventário desses dados, né? Começando pequeno, muito importante, começa pequeno. E aí, isso aqui mudou tudo. É o seguinte, lá na cidade administrativa, onde ficam as 4 casas ali, né? E pensando em sede, nós temos lá a infraestrutura de rede comum, o pessoal da TI. Então, a gente pediu um espaço lá, uma máquina onde ficasse um diretório público, e aí pastinha mesmo, amarela do Windows e tal. E aí a gente foi criando aquela árvore lá de acordo com as categorias que a gente tinha estabelecido. E olha que interessante, a partir daqui, o comitê gestor passa a ter direito de leitura e edição, ou seja, é o comitê gestor que vai lá e alimenta essas pastinhas. E, na outra ponta, a gente liberava acesso para os técnicos da casa poder ancorar nesse diretório público, seja para entrar lá e buscar os dados, ou linkar os seus softwares de desktop ali, né? Então, você aponta ali um caminho, olha só. Então, agora a gente já tem um outro cenário. Nós não precisamos mais ter 30 e tantas vezes a mesma bacia, a mesma basiota codificada, porque ela já está aqui. Em termos de, voltando lá, a questão da unidade de conservação, qual está valendo? Aqui está, aqui. Por quê? Porque nós temos um comitê gestor que articula com a área de negócio lá, a unidade administrativa responsável pela gestão dos dados de unidade de conservação, por exemplo. Ganhou-se aqui, então, uma confiabilidade dos nossos técnicos aqui,
para a utilização dos dados, tendo aquilo como dado oficial, né? E isso, bom, e foi muito legal ver como que isso aqui foi aumentando, porque as pessoas que queriam ter acesso a esse diretório faziam contato com os membros do comitê gestor, que, por sua vez, fazia contato com a TI e liberava o acesso. Só que isso começou a crescer muito, muito, muito. Fizemos centenas de pessoas já, e, assim, já tinha se tornado um caminho sem volta, sabe? Porque as pessoas já tinham referência, isso internamente, a priori, né? Mas já tinham, então, essa referência de que ali que estavam os dados consistentes, ali que estavam os dados válidos, ali que estavam os dados que tinham passado pelo crivo ali do comitê gestor e que eram dados que estavam prontos para ser utilizados. Pessoal, isso foi criando cultura. Então, assim, muito antes da gente começar a partir para PostGIS, GeoServer, desenvolvimento, WebGIS e tal, a gente internalizou essa cultura da busca em um lugar. Porque aí o técnico que estava aqui falava, então, espera aí, eu tenho que organizar esse dado aqui, eu tenho que conversar lá com o pessoal do comitê gestor para eles colocarem aqui para eu mesmo poder usar, né? E os outros também. E funcionou muito bem. Então, isso aqui é um exemplo de como dá para começar pequeno, sabe? Muito mais do que a tecnologia, o que eu coloquei lá atrás, está norma, padrão, quem, né? Os atores, enfim. Bom, mas não o suficiente, né? Ainda faltam alguns pilares para ser atacado. Pessoas e atores. Gente, uma ideia se faz de pessoas. A tecnologia é só um meio, né? Para fazer a coisa se materializar ali. Então, o que é que a gente fez? Criamos um programa de capacitação para os técnicos do CISEMA, né? Isso, muito até na figura do colega Fabrício também, então, muito curso presencial, né? Pessoal, então, entre 16 e 18, tá, eu não mencionei, mas a ideia ela foi lançada oficialmente em fevereiro de 2018. Então, a gente veio fazendo esse trabalho de base, né? Essas conversas começaram em fim de 14, 15 ali, então, entre 16 e 18, a gente já estava capacitando as pessoas. Ela já funcionava ali na pastinha amarela e tal, e era importante levar essa cultura, porque no fim do dia, quem vai fazer, quem vai produzir os dados, quem vai usar, quem vai ajudar a disseminar a ideia, né? Levar a palavra da ideia, né? A gente brinca, são as pessoas que estão ali no dia a dia. Então, assim, nesse período a gente conseguiu capacitar mais de 200 pessoas, os gratuitos, naturalmente, né? E aqui já bem ancorado em software livre, né? A gente foi bem pelo software livre, tem um Springzinho aqui também, né? Sensoriamento remoto e tal. Então, não era um custo de BR, era um custo de geoprocessamento, consistência de dado, como organizar um dado, eu tenho uma tabela, sabe? Bem nessa linha. Muito importante isso. Bom, a reboque disso também, lá na nossa diretoria, a gente fez 2 apostilas de QGIS, muito entusiasta com o QGIS lá. Nós fizemos essas apostilas, né? Fizemos essa primeira, depois teve uma mudança grande em layout e tal do próprio QGIS, nós lançamos essa outra. E disponibilizamos, não internamente só, mas externo também. Então, quem quiser ir depois já pincelar esse link aqui, já vai cair na página lá para baixar. Quem quiser ter um smartphone aí também, pode ler através do QR Code aí, já fica de presente. E, bom, a gente conta também com a possibilidade lá no Cisema de ter uma plataforma EAD, que é gerida pelo pessoal do RH. Então, em parceria com o RH, a gente também criou alguns cursinhos básicos, tá? Para o pessoal, os técnicos, né, na impossibilidade de continuar naquele ritmo acelerado que a gente tinha lá atrás de fazer essas baterias de capacitação presencial, partimos, então, para esses cursos EAD. Cursos simples, né? O primeiro, introdução, já processamento, ali, bem introdutório para a produção de mapa. Depois a gente criou um de análise espacial, que aí, assim, já pegando mais o que era o dia a dia do técnico ali, sabe? O que ele mais faz e como que eu posso, né, podia melhor contribuir. Estamos criando agora um pequeno curso de sensoriamento remoto. Então, assim, a gente aposta nesse sistema de capacitação contínuo também. Porque tudo isso é a IDE, dentro de um contexto, né? Num contexto mais amplo. Tá. O comitê gestor também, ele teve nós também fizemos um plano de capacitação para o próprio comitê gestor. Então, lá atrás, quando a gente estava definindo aquelas metas lá no nosso plano de trabalho, né, nas nossas etapas,
a gente previu, bom, o próprio comitê gestor também precisa ser capacitado minimamente, né? E aqui já começa a dar uma deixa do que a gente usa em termos de tecnologia ali, né? Propriamente dito. Então, a gente teve uma parceria à época, né? O pessoal da Universidade de Lavras, né? Deu alguns cursos para a gente, cursos introdutórios, naturalmente, mas que já jogou luz sobre algumas coisas ali que a gente não tinha muita experiência. Então, né? Estudamos um pouco de PostGIS, PostgreSQL, o próprio o GeoServe, o Angular, né? A época o pessoal estava desenvolvendo lá, estava do Angular, Leaflet e tal, e um pouco de Python também. Bom, agora sim, tecnologia. Então, olha só, tanto de coisa que a gente já fez para trás para consolidar o momento que a gente, de fato, conseguiria fazer um arcabouço tecnológico para colocar isso disponível para todos, né? Então, olha só, eu fiz questão, eu deixei aqui, ó, ambiente 1 e 2. Por quê? Nós, recentemente, agora esse mês, a gente passou por uma grande mudança na nossa infraestrutura aqui, não mudando a lógica, mas mudando, dando um reforço maior aqui para a nossa tecnologia, né? Sempre ancorada aqui, né? Tem QGzinho aqui e tal. Os bancos, né? O nosso sistema de banco de dados, optamos ali pelo PostGIS, GeoServer como servidor de mapas e o desenvolvimento do WebGIS se deu em Angular, com um pouquinho de OpenLayers ali e tal, mas o pessoal da TI teria mais propriedade. Aí cai no desenvolvimento, não conheço muito. Mas, enfim, aqui a gente tinha, então, o PostGIS linkado no GeoServer, que liberava os seus web services, tal, e aqui a gente alimentava o visualizador, mas com algumas etapas bem manuais aqui nesse meio, né, com um pouco de escrita de código ali, um repasse físico desses arquivos para TI, para fazer um refresh lá, para poder materializar a coisa no WebGIS, né? Então, com essa nova infraestrutura, e bom, aí, claro, muita coisa instalada default, né, muita coisa a gente foi aprendendo ali na lida do dia a dia, e, bom, nos vimos na necessidade de ter que criar um conjunto de geoservers aqui, então, para essa nova estrutura, que é o que está hoje, né, desde o começo do ar, é o que tem servido aí de base tecnológica para a gente. Então, é muito legal o pessoal da TI fez, assim, nós temos 4 geoservers em linha, trabalhando meio que na lógica de tipo, vasos comunicantes ali, né, saturou um, ele começa a startar para outro ali, e aí não tivemos mais problema de estabilidade, de queda de servidor, pelo menos, e 2 servidores apontados só para web serviços, servidor apontado para web serviço externo, web serviço interno. Então, o pessoal fez um arranjo bem legal ali, sabe? E aqui um portal de administração para a gente poder fazer a gestão disso tudo, sem necessariamente ter que ir ao GeoServer, PostGIS, a forma com que era feito aqui. Aquela lógica, né, que eu coloquei lá, implementação cíclica, vamos implementando e colocando um pouco mais de robustez, cada vez mais amplo, né, na infraestrutura. Começa pequeno, pensa grande, longo prazo, é isso. Nosso visualizador novo, né? Antes era um visualizador verdinho lá, agora a gente está com esse aqui. Tá o endereço aí, depois podem entrar, né? E aí, enfim, a cereja do bolo é o WebGIS, né? Então, para coroar todo aquele trabalho lá de trás, todo um trabalho de base, nós então lançamos aí esse novo WebGIS aqui, agora, mês passado. Bom, e aí isso aqui é legal que a gente fica acompanhando, né? A gente acompanha, entra lá pelo Analytics e tal. Então, nós lançamos a infraestrutura no dia 25 de fevereiro, em 18, e aí eu dei uma entradinha lá hoje para dar uma olhada, assim, e a gente está hoje com mais de 1.135.000 acessos em 81 países diferentes. E é muito interessante, né? A gente fica olhando isso e tentando imaginar que a turma está usando os dados, como, muito legal. E esse monitoramento a gente faz através do Analytics, que por sua vez pega ali o link principal do WebGIS, né? WebGIS, tal, DSZeno. Mas a gente tem a consumação por outras vias, né? Nós somos um nó da Indy, tá? Nós estamos lá no catálogo da Indy e somos um nó com própria infraestrutura, né? Então, a gente adotou por essa modalidade. Temos também, né? Estamos lá no catálogo de geoserviços. Estamos trabalhando nosso catálogo de metadados ainda, tá? Hoje a gente passou um bom tempo sem conseguir distribuir os nossos metadados, propriamente dito. Estamos em processo de redação ainda, de boa parte deles.
Mas hoje, pelo visualizador lá, de uma maneira ainda ao estilo pastinha amarela, vamos colocar assim, a gente já distribui, né? Não é o ideal é partir, e assim, é a próxima meta agora, né? Acho que inevitavelmente a gente vai começar, e já estamos estudando, né? Já o network, muito provavelmente, para a gente fechar o ciclo. Mas hoje a gente não vai esperar, né? Ter um já network, tudo instalado para fornecer os metadados. Então, tudo que a gente tem já consegue ser acessado no WebGIS, fica linkado com uma nuvem, e, enfim, né? Essa é pequena, daqui a pouco a gente tem um Geo Network, que a gente faz a tríade, né? Também a gente adere lá ao catálogo de metadados da INT também. Padrão, sempre padrão. Pensa em padrão. E aqui, aí já as aplicações. Aqui já é um caso interessante, que é o seguinte, aqui em Minas Gerais, a IDS-Zema, ela proporcionou uma virada de chave substancial, por exemplo, nos processos de licenciamento ambiental, só do licenciamento. Porque antes, bom, nós tivemos uma deliberação normativa em 2017 que trazia a figura dos critérios locacionais, que só uma plataforma com dados organizados, padronizados, pode oferecer. Qual que é a lógica da coisa? Antes, o empreendedor ia fazer, né, pleitear um empreendimento aqui, dar entrada no seu processo, ele tinha ali um cruzamento de duas variáveis pelo pessoal da regularização. Era o potencial poluidor e o porte daquele empreendimento. Só que a IDE proporcionou uma terceira variável, que é o critério locacional, a variável onde. Então, tá, eu tenho potencial poluidor X, o meu porte é Y, e eu estou onde? Em algum lugar de vedação, em algum lugar que possa me dar uma pontuação a mais para balizar o estudo a ser entregue, né? Então, essa matriz, a ideia não é entrar aqui, o pessoal da regularização teria mais propriedade para discutir, mas é só para dizer como que uma coisa subsidia a outra, né? Olha a previabilidade ambiental que a gente consegue trazer, né? Olha que interessante isso. Outro exemplo de uso, né? Agora um pouquinho diferente dos dias lá na pastinha amarela interna, hoje todo mundo pode fazer isso, né? Aqui um exemplo do QGIS ancorado, linkado aqui com o serviço WMS, né? E serviço WFS ativo também, esses municípios. E, pô, isso aqui leva para outro nível o uso, né? Porque se o visualizador eu tenho ali a possibilidade de baixar, visualizar, aqui eu consigo trazer tudo isso para o meu potencial, para o meu poder analítico do meu software GIS, né? Trouxe o QGIS aqui, mas naturalmente poderia ter sido o ArcGIS, né? A turma tem colegas que usam, lá fora também o pessoal usa bastante, né? É um bom software, claro. Bom, mas isso eleva. Pô, você pode deixar ali uns layouts de mapa pré-pronto, pode criar alguns projetos ali, deixar só o ponto QGZ ali, você clicou, ele já busca. Então, muda a forma de lidar com os dados, né? E, repito, com todo o ferramental analítico aqui do software GIS. Como que isso é possível? Padrão, pessoal. Padrão. Tudo isso foi pensado lá atrás, sabe? E não foi pensado, mas não foi inventado. São os padrões que já estão aí, que a Indy colocou para a gente muito bem, né? Aqui a OGC, né, estabelece aqui os serviços, WMS, WFS, uma série de outros. Então, é isso. Mais do que a tecnologia, padrão, né? Não importa o que você está usando, importa que esteja dentro do padrão, que aí funciona. No Google Earth também, né? Link de rede ali, que da turma PF lá, regularização fundiária também. Você quer ver uma inclinação, você está acostumado ali com o Google Earth, não importa, né? O fim ali, o meio é padrão, repito. Bom, aqui são os exemplos, assim, quase que aleatórios, mas que a ideia não é nem entrar no mérito de cada estudo ou cada mapa desse, sim. Bom, agora que temos os dados organizados, padronizados, sabemos de onde buscar, podemos fazer algumas coisas com muito mais facilidade, né? Sei lá, que foi um modelo de densidade kernel aqui, falava da dinâmica do licenciamento ao longo dos anos e tal. Daria para fazer isso sem ideia? Dá. Mas olha o custo que você vai ter, de qual que é os dados, quem tem os dados, isso é uma tabela, como que é, tá atualizado isso, dá para usar, até você ter a posse dos dados no seu GIS ali, a garantia de que aqueles são realmente os dados, né? Você já perdeu ali um bom tempo. Agora não, você tem ali, você vai se preocupar em qual métrica de análise espacial usar,
qual ferramental, qual modelagem que você vai usar, porque os dados estão ali, né? E isso dá uma autonomia, escalabilidade, tempo, e tudo isso, né, pessoal, são as premissas da administração pública, né? Então, mais uma vez. Então, aqui, só para não ficar mistificado também, isso aqui eu acho que foi um ranqueamento que a gente fez, uma espécie de multicritério ali para ranquear algumas áreas ali para um determinado fim. Aqui foi um trabalho com aqueles critérios locacionais que eu falei lá atrás, que balizam o licenciamento, né, com a variável onde, que a gente fez um trabalho de sobreposição dos critérios, onde eles mais se incidem, aqui a dinâmica temporoespacial, né, do licenciamento em Minas Gerais. Aqui na própria plataforma lá, né, o visualizador tinha essa tarjazinha dele, você faz um input ali de uma geometria, tal, você já consegue comparar uma série de coisas, só abrindo ali, tudo muito rápido, tudo muito simples e tudo possível em função de organização de dados, pensando nessa construção coletiva que a gente vem fazendo ao longo do tempo até chegar nesse formato. Está acabando aqui, tá? Estou de olho no relógio aqui também, estamos chegando ao final. Chegamos. Bom, aqui as considerações finais, então, né? Bom, pessoal, inclusão da visão geográfica no espaço de trabalho. Olha, pessoa que faz ali pela primeira vez, né? Ela está acostumada a trabalhar de uma forma e ela vê ali a possibilidade de abrir uma camada, cruzar com outra e habilitar 3 camadas, tirar uns insights ali. Não tem para trás, ela não vai fazer de outra forma, sabe? Então, assim, além de ser um projeto de longo prazo, ele é um caminho sem volta. Né? Uma vez, não tem como a gente falar, agora nós vamos desestruturar, nós vamos tirar a ideia, vamos deixar, não vamos mais trabalhar com a ideia. Não existe, sabe? Não tem para trás. A qualificação das atividades, gestão, regularização, fiscalização, os técnicos de fiscalização, eles vão a campo sabendo o que tem ali, né? Seja atividade antrópica, seja fenômeno natural, né? As tomadas de decisão, elas já são em cima dessa lógica, né? Criação do sentido de pertencimento dos envolvidos, isso é muito importante, pessoal, trabalhar com pessoas. Quando a pessoa cria um dado ali, tal, articula, vê qual que é, e coloca no visualizador, vê que aquilo está sendo usado, ela é parte da ideia. E a ideia é, assim, eu repito, não é tecnologia. Tecnologia ajuda, mas a ideia é pessoas, sabe? É um organismo vivo. Tipo, a gente implementou a ideia, mas não é nem correto falar implementamos a ideia. Estamos implementando e vamos seguir implementando a ideia, sabe? A ideia é essa e não tem como fazer muito diferente. Análise prévia de cenários, né? Tipo, a pré-viabilidade ambiental, o empreendedor, o cara que quer vir, vai abrir ali, vai saber já um conjunto de elementos que tem ali no estado antes dele fazer uma proposição ali de um empreendimento, alguma coisa assim, né? E o próprio suporte a esse novo modelo de licenciamento, então, traz essa variável onde, né? Não era possível. E, pô, base para produção e atualização de estudos, fonte para pesquisa e a visibilidade e transparência, né, da gestão pública. Afinal de contas, né, o nosso cliente final é a sociedade, somos nós mesmos, né, nós estamos enquanto técnico, mas estamos enquanto sociedade também, claro, né, então, sempre com foco nas pessoas internas, em termos de produção, consistência, padronização, e cliente final, usuário final, né? Então, os nossos já servem lá com cache bacana para que no interior, com a internet ruim, o cara consiga acessar e ter uma experiência ali, né, satisfatória com a utilização dos dados, assim como nós aqui na sede, com facilidade de internet bem estabelecida, né? Mas é isso, pessoal. Eu acho que espero ter contribuído aqui. O meu contato aí, tá? Se quiser mandar algum e-mail, contato suporte, suporte cai na gente lá também. E era isso aí, tinha que apresentar. Éder, muito obrigado. Parabéns pela apresentação, obrigado por ter compartilhado um pouco aí da experiência de vocês nesse projeto bem bacana. Se você olhar no chat, você vai ver alguns elogios aí à tua apresentação ao projeto. A gente está tendo feedback legal no chat aí. E temos algumas perguntas. Vou começar com a pergunta do Antônio Neto. Ele fala de Vitória da Conquista na Bahia. Ele pergunta assim: quais foram os principais desafios enfrentados na implementação e na constituição do comitê gestor? Bom,
O principal desafio para se implementar uma infraestrutura, principalmente no órgão da envergadura do CISEMA, é, como eu disse, são pessoas. Você precisa ter ali, minimamente, um conjunto de pessoas entusiasmadas com a coisa, isso é muito importante, né? A gente precisa passar por esses meios de levar para a alta direção, né? Qual vão ser os ganhos disso, mostrar, né? Como estamos hoje, como que a gente pode estar se a gente seguir isso, isso e isso. Então, assim, a dificuldade de tecnologia, ela existe, mas a dificuldade institucional de pessoas, aqueles outros pilares, eles precisam ser atacados né, com igual importância. Então, eu diria que os principais desafios foram no começo, sabe? Principalmente. A gente costuma brincar, né? Antes a gente tinha que bater na porta ali, você tem um minutinho para ouvir a palavra da IDE e tal. Hoje não, hoje as pessoas vêm, pô, como é que eu faço para colocar um dado aí, com quem que eu converso, e aí, vamos lá. Eu acho que é isso, sabe, cara? Pensar pequeno, pensar que a gente tem que ter realmente um conjunto mínimo normativo para garantir, né, essas flutuações que a gente tem nas direções dos órgãos e seguir, cara, começar pequeno e grande. Os principais desafios foram esses. Primeiro, convencer as pessoas de que isso era interessante, porque a gente, como estava ali já envolto nisso, a gente já tinha essa clareza. Convencer as pessoas, convença com exemplo, não tem forma melhor, sabe? E levar com clareza para os tomadores de decisão, né? O que está sendo feito, onde que a gente quer chegar, né? Isso é muito importante. Os principais desafios são esses, sabe? Menos tecnologia e mais pessoas e institucional. Aqui no LabGIS, a gente fala em geoevangelização, que te brinca. Né? Você tem um minutinho para ouvir a palavra da IDE, a gente chama aqui de geoevangelização. Aqui muito próximo, eu ia falar catequização. Aqui. A Silvana Spig, ela é da empresa de pesquisa energética, fala do Rio de Janeiro, e perguntou aqui quais as principais dificuldades nesse processo de criação e implementação da sua ideia. Ela fez duas perguntas. Ela fez essa, né, das dificuldades na criação e implementação, e a periodicidade e atualização das camadas. Bom, as dificuldades foram bem essas que a gente colocou aí, né? Eu acho que no começo as coisas são mais difíceis, né? Primeiro até se tomar um rumo ali, pô, vamos por aqui, vamos contratar uma solução, vamos desenvolver software livre, vamos montar tudo, vamos fazer cíclico. Então, eu acho que o primeiro desafio é esse. Agora, quanto à atualização, é muito dinâmico, tá? Quando a gente vai fazer o input aqui de algum dado novo, o comitê gestor, junto com aquela área produtora do dado ali, ela já vai estabelecer isso. Olha, de quanto em quanto tempo esse dado ele é atualizado, né? Bom, então como que vai se dar o repasse? Isso está lá no institucional, né? Que são os acordos institucionais ali para atualização. Hoje a gente tem alguns dados na IDE que são dados de referência, não são aqueles dados produzidos por nós, que aí a gente faz essa atualização sistemática, tipo, dependendo do dado, dependendo da dinamicidade do dado, a cada 30 dias e tal. É lógico que, pensando nessa implementação cíclica, junto com o catálogo de metadados, que é uma das nossas próximas etapas agora, a gente vai também começar a consumir serviços, né? Hoje a IDE ainda é via de mão única, a gente disponibiliza serviços, disponibiliza web services, mas estamos agora começando a abrir as portas para receber esses web services. Então, isso faria com que uma série de dados eles passassem a ser atualizados automaticamente na medida em que o dado fosse atualizado na fonte. Mas dentro de casa, por exemplo, unidade de conservação, sempre que da instituição de ou da mudança de algum perímetro, ou mesmo das suas zonas de amortecimento. Se a gente for lá por IGAM, por exemplo, né, as áreas de conflito por recurso hídrico, sempre que há uma portaria nova instituindo uma nova área de conflito de recurso hídrico. Então, é muito pontual, muito caso a caso. A gente tem aquelas camadas que tem uma atualização já que não tem essa periodicidade de atualização, são mais estáticas, né? As nossas bases auto-certificadas, a base de estudo de solo, até que se tenha um novo, e é nesse sentido.
Temos mais uma outra pergunta aqui do Cauê Simões. Ele fala de Brasília, trabalha na Codevasf. Ele perguntou se é possível passar o link das normas desenvolvidas no IDS Zema. Sim, lá através do visualizador, que eu deixei o link ali, né, idszema.mg.gov.br, não, idszema.meioambiente.mg.gov.br. A gente tem uma aba lá que é manuais. Lá você vai encontrar o manual 01. A gente está até em período de atualização dele, mas nada que vai mexer estruturalmente, não, sabe? Só atualizar, por exemplo. Lá a gente tem as categorias de informação e já temos uma a mais lá, então tem que fazer esses ajustes. Mas ali tem quase que uma receita de bolo, assim, para uma, né, uma boa condição para se implementar uma infraestrutura, sabe? Então, acho que vai conseguir bastante material ali. E o canal está aberto também, para se o que tiver lá ainda não for suficiente, fique à vontade de nos contactar. Temos mais perguntas. A Gisele Ferretti, do ITERJ, do Rio de Janeiro, ela pergunta se vocês chegaram a avaliar alguma outra solução para fazer a implantação da IDE como a solução paga. Essa é uma pergunta que aparece muito, né? Escolhe a solução paga, a solução gratuita, qual é a vantagem de cada um, né? E se vocês contrataram o desenvolvimento do sistema ou foi desenvolvido internamente? Tá. Lá no começo, quando a gente ainda estava, pós chegar à conclusão de que é uma ideia que nós precisávamos, a gente partiu para todas as possibilidades. Conversamos com empresas privadas para entender, pedimos alguns orçamentos, para entender como que a coisa funciona, começamos a escrever um termo de referência, voltamos. Então, assim, foram alguns 2 anos ali de idas e vindas, e, lógico, paralelo a tudo isso, trabalhando os nossos dados. Né? Então, a gente optou por fazer tudo internamente, tá? Então, hoje, a nossa infra própria, o WebGIS, visualizador, foi desenvolvido pela nossa equipe de TI também. PostGIS, Geoserve, toda essa arquitetura livre. Ela é melhor do que uma contratação? Difícil dizer, é muito da realidade de cada órgão ali, né? A gente se viu com essa possibilidade de fazer e fomos fazendo, né? Com essa premissa da implementação cíclica que eu coloquei, tipo, né? Sem querer abraçar tudo, mas entregar uma coisa ali, né? Para parafrasear meu amigo Fabrício aqui, que seja honesta, né? A gente trouxe ali as principais premissas e seguimos por esse caminho. Então, não, tudo interno e tem essa vantagem, né? Você internaliza esse conhecimento dentro do órgão também, né? Então, é importante. A gente entendeu que, para a nossa realidade, era mais interessante partir para um desenvolvimento próprio ancorado em software livre. Mas aí é muito da realidade de cada um também, né? De cada órgão, enfim. O Matheus Almeida Leite pergunta aqui, ele fala da Prefeitura de São José dos Pinhais, no Paraná. Vocês chegaram a estabelecer um canal de comunicação com os municípios? Se sim, como aconteceu? Tá. Bom, a priori, a IDS Zema não diretamente, tá? Nós temos, e aí é muito importante também essa figura das áreas de negócio, né? Os setores e o próprio comitê gestor e tal. Nós temos alguns setores aqui que trabalham com algumas temáticas diretamente com os municípios, sabe? Mas fazer uma interlocução com os municípios direto agora, a gente não teria essa capacidade de suporte, de absorver um grande volume de dados, sabe? Eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que a integração de dados, ela é muito importante que se dê no nível municipal também. Mas o que a gente tem, e a gente tem recebido alguns municípios ao longo desse tempo, inclusive estamos com um para conversar agora na semana que vem, é levar um pouco da experiência, um pouco de como, né, vocês podem fazer, façam isso, não vão por esse caminho, aqui não dá certo. Então, a nossa contribuição com os municípios fica muito a cargo de orientá-los na medida em que nos procuram, de conversar, mas a gente não vê uma forma de fazer uma implementação que abarque, porque nós temos 853 municípios com realidades muito distintas, né? Então, essa interlocução, ela se dá muito por demanda, assim, né? A gente conversa, desmistifica, ajuda, enfim,
À luz de tudo que a gente passou aqui, a gente pensa, dar esse suporte, né? Quase que uma consultoria técnica, vamos pensar assim, né? Mas não um plano de abrangência dos municípios, não. Pelo menos não nesse momento, a gente não consegue vislumbrar algo desse tamanho por enquanto, não. Bem, até por causa do tempo, eu vou partir para as duas últimas perguntas. E aí, que as perguntas que não foram atendidas, eu peço a gentileza e a Claro. compreensão do público, vocês podem encaminhar diretamente para o Éder. O Éder deixou o seu contato, né, no último slide da sua apresentação. Uhum. Mas vamos lá, vamos às duas últimas perguntas aqui. O André Luiz Leite fala do Ministério da Saúde de Brasília, em Brasília. Além dos metadados, quais são os próximos passos para a IDEA? Tá. Bom, a gente entende como muito importante agora os metadados, embora a gente já tenha começado a distribuí-los, né, mas ainda de uma forma não tão adequada, pensando em interoperabilidade, né? Então, a gente vai partir muito provavelmente para um GeoNetwork, tá? Estamos começando as tratativas aqui, os estudos, migrar esses metadados que a gente já tem para esse formato. Então, essa é uma das premissas. Mas precisamos melhorar algumas coisas no nosso visualizador, que entrou em operação agora, né? Você mexer lá, você vai ver que dá uns bugzinhos ainda, natural. Então, dá uma robustecida no visualizador, mas eu acho que o próximo passo grande, tão grande quanto a implementação dos catálogos de metadado, foi o que eu coloquei para uma colega de uma das perguntas aqui, que é fazer com que a nossa ideia consiga agora absorver serviços também, tá? Então, hoje a gente distribui serviços, nós já estamos, né, maturando essa ideia, e a ideia é que, enfim, agora no primeiro semestre a gente comece a consumir dados de outros órgãos que, né, compartilham ali de uma mesma temática e tal. Então, acho que o grande pilar para o ano que vem é esse: catálogo de metadados, dar uma melhor estabilidade para o nosso visualizador, né, um pouco mais ainda de modernidade, e consumir serviços. É isso. Parar de, eventualmente, ter que buscar um dado em um órgão manualmente e começar a fazer esse funcionamento de dados. Aí uma outra, né? Começar a automatizar alguns próprios sistemas nossos aqui, que ainda precisa desse meio de campo gel ali, precisa de uma extração, uma consistência mínima e tal. Então, a gente, enfim, começar a colocar máquina com máquina mais para falar. E a última pergunta, ela vem do Rio de Janeiro. O Luiz Felipe trabalha no ITERJ. Ele pergunta assim: como são hospedados os dados? Como foi a estruturação do servidor? Tá. Bom, assim, do ponto de vista de infra, né, talvez o pessoal pudesse falar mais, mas é isso, né? A gente tem lá um servidor com PostGIS. Nós temos 4 servidores com GeoServer, justamente para, né, garantir aquela estabilidade e tal. E os dados propriamente dito, até a versão anterior da ideia, era tudo muito manual. Pega o dado, QGIS, que seja, banco, publicação, já serve, input de simbologia, tal, e visualizador. Hoje é isso ainda, só que a gente faz isso com uma interfacezinha um pouco mais simples, né? Então, do ponto de vista de infra, é isso, sabe? A gente tem a nossa infra lá, não sei se eu consegui responder bem. E do ponto de vista de dado, é isso. Hoje a gente faz por um sisteminha um pouco mais amigável aqui, mas por trás ali PostGIS, GeoServer, enfim, eu não sei se eu consegui responder essa certinho, se eu consegui entender bem. Excelente, Éder. Muito obrigado pela tua participação. Acho que a programação esse ano tem bastante espaço para infraestrutura de dados espaciais. Ontem foi tema de algumas apresentações. Foi tema de uma mesa redonda também, porque a primeira mesa não é possível falar de política, de governança de geoinformação sem falar de infraestrutura de dados, né? E hoje ainda teremos mais uma apresentação de infraestrutura de dados espaciais, que é a do estado do Rio Grande do Sul, vai ser na parte da tarde. Então, assim, a gente tem tido bastante espaço e bastante interesse do público, né? Eu acho que a quantidade de perguntas que apareceram aqui não deixa de ser um termômetro, né, do interesse
audiência por esse assunto, né? Que é muito mais, como você disse algumas vezes, né? Muito mais do que a tecnologia, mas é uma mudança de cultura técnica, né? Uma mudança de política institucional para você estabelecer processos bem definidos de produção, de compartilhamento, de consumo, de governança desses dados como um todo. Parabéns pela sua apresentação. O LabGIS está sempre de porta aberta aí para vocês. Espero que esse seja aí o primeiro contato de muitos. E caso você continue nos acompanhando no resto da programação, vai ser um grande prazer. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço e volto a parabenizar aí pelo evento. Está sensacional, muito legal e muito importante nos jogadores sobre vários temas. Obrigado. Conte com a gente também. Estamos lá, à disposição, só contactar. Obrigado. Valeu.